Olá, gente, tudo bem? Antes de tudo, álcool em gel na mão, vou deixar derramar um pouco no chão do meu tênis, incrível. Tirar a máscara, guardá-la com cuidado, embora eu não tenha muito. Tá bom. Olá, tudo bem com vocês? Já estamos em nossa 7ª aula de História da EJA. E esta é, tristemente, a nossa última aula deste ano. Aprendemos muito, não é mesmo? Nesse tempo de pandemia, tivemos estudos e aulas online pela TV, vivemos novas experiências e passamos por novos desafios. Nossas aulas foram elaboradas em torno de um tema central, específico. Qual é este tema, professor? Trabalho. Aprendemos a relação da qualidade de vida, do meio ambiente, saúde, diversidade, tecnologia e economia solidária com o trabalho. E a importância da história para compreender a correlação destes importantes temas. A aula de hoje será um resumo, ou na verdade vamos retomar ou recordar alguns temas importantes de todas as aulas que tivemos até aqui. Se você ainda não viu as aulas anteriores, veja após esta, e que você possa despertar sua curiosidade para aprender mais e mais sobre estes temas. Então vamos lá? Desde a primeira aula, um objeto de conhecimento que passou por quase todas as aulas, seja de forma direta ou indireta, foi a Revolução Industrial. Vimos que a Revolução Industrial, iniciada em 1760, trouxe fortes mudanças para o mundo, mudando as formas de produção, as formas de trabalho e também as formas de consumo nas sociedades, como também as relações de trabalho. Com a Revolução Industrial, o mundo começa a se industrializar, a se urbanizar e a se comunicar mais rapidamente. Assim como todas as ideias, pensamentos de todas as linhas políticas serem divulgadas com mais rapidez pelo mundo. A primeira fase da Revolução Industrial destaca-se pelo avanço tecnológico das máquinas de tecelagem a vapor. E assim vão surgindo as novas fábricas. O trabalhador que antes fazia o seu produto de forma artesanal passa a ser um operário assalariado, que faz apenas uma parte deste produto em uma fábrica. Os trabalhadores, a fim de melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, melhores salários, organizam-se em sindicatos, fazem greve, a fim de terem mais direitos trabalhistas. Diante de um mundo que se torna injusto contra o trabalhador, os ideais contra o sistema de mercado surgem como alternativa às injustiças vividas pelos trabalhadores. Bem como a fundação de cooperativas, associações dos próprios trabalhadores, como forma de economia solidária entre eles, a fim de superar as dificuldades vividas. A ampliação da comunicação, da circulação de pessoas e de produtos se dá na segunda fase da Revolução Industrial, em especial na construção de ferrovias para as locomotivas a vapor, o aprimoramento e a evolução dos transportes fluviais dos rios e também dos transportes marítimos. Ou seja, os séculos 18, 19 e 20 trazem intensas transformações antes não vividas no mundo. Agora vamos para uma imagem que vai nos ajudar a relembrar um pouquinho dessas transformações de comunicação e de velocidade. Locomotiva a vapor. O transporte antes era a cavalo. Tínhamos também as carroças, carruagens, que não eram tão velozes assim. Mas quando surge a locomotiva a vapor, tanto para a circulação de pessoas de uma cidade a outra, de um estado a outro, de um país a outro, dentro do mesmo continente, e também para levar produtos para as fábricas e depois os produtos industrializados para os clientes e consumidores, a locomotiva a vapor foi uma importante invenção e também evolução ocasionada na Revolução Industrial. A ciência médica também evoluiu bastante, contribuindo para a erradicação de doenças que antes atormentavam e dizimavam as populações. A agricultura também se beneficiou pela evolução tecnológica e científica, ampliando assim a qualidade, produção e oferta de alimentos. Porém, o uso intensivo de agrotóxicos, de certa maneira, trouxe danos ao meio ambiente. Tais fatores, combinados, fizeram ocorrer uma forte explosão demográfica, um crescimento populacional nos últimos 200 anos, destacando-se principalmente os períodos entre a Segunda Guerra Mundial e os anos de 1990, como um período de forte explosão demográfica no mundo.
em especial nos países emergentes ou subdesenvolvidos, ou de terceiro mundo, como o Brasil. E nisso vamos para um gráfico, para relembrarmos alguns pontos desta questão do crescimento populacional. Gráfico população mundial total entre 1950 e 2050. Gente, não assuste, não estamos em 2050, mas ele é um gráfico que, através de estudos, traz previsões, não profecias, mas previsões científicas projetando como será a população mundial em quantidade no ano de 2050. Mas vamos nos ater em 1950, em que o mundo tinha entre 2 bilhões e 2 bilhões e meio de pessoas. Já no ano 2000, ao salto que deu, passamos a 6 bilhões de pessoas no globo terrestre. No ano de 2020 já temos 7 bilhões, ou seja, de 1950 para 2020, mais do que duplicamos a população mundial. Por quê? Porque entre os anos de 1960, mais ou menos, até os anos de 1990, teve uma forte explosão demográfica nos países emergentes, uma alta taxa de natalidade, as pessoas trabalhavam mais na agricultura também, então aumentou a população mundial em todos os sentidos. O Brasil também sentiu esse efeito. Em 1970, lembrando que eu disse na aula referente a esse tema, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes. Lembrando daquela musiquinha da Copa que embalou o título do tricampeonato do Brasil na Copa do Mundo em 1970. E depois, em 2020, segundo os dados mais recentes do IBGE, temos 210 milhões de habitantes. Mais do que duplicamos a população brasileira em 50 anos. Mas observamos que os próximos gráficos mostram uma certa estabilidade populacional mundial. Por quê? Segundo os cientistas, a taxa de natalidade vai diminuindo, a população vai envelhecendo e também a questão da economia doméstica influencia muito sobre a taxa de natalidade. Então vai ter uma estabilidade do crescimento populacional. Temos que lembrar que todos esses avanços na tecnologia, na ciência médica, na agricultura, não foram distribuídos pelo mundo de forma justa e igualitária. Desde o início da Revolução Industrial aos dias atuais, as desigualdades sociais, políticas e econômicas ampliaram-se, influenciando em muito as relações de trabalho e os conflitos entre trabalhadores e patrões, e também os conflitos entre os governos, entre os países. O meio ambiente, por sua vez, sofreu um forte impacto da Revolução Industrial e também dessa explosão demográfica que trabalhamos daqui a pouco, iniciada lá na Revolução Industrial. É recente, na temporalidade histórica, a preocupação com o aquecimento global, com as florestas, como a floresta amazônica, os mangues e a falta de água. Tudo isso ocorre devido às respostas ambientais diante da forte exploração humana, diante do mau uso dos recursos naturais e naquela noção antiquada de que esses recursos seriam infindáveis, como a água potável, que hoje já é motivo de conflitos em diversos países. O aquecimento global, provocado pela emissão de gases como o dióxido de carbono, que ampliam o efeito estufa no planeta Terra, no nosso planeta, aumentou consideravelmente com o uso intensivo de combustíveis fósseis, por exemplo, nas fábricas, nos carros, sendo exemplos de alteração ambiental feita pelos homens diante das mudanças produtivas e de consumo, na verdade, da Revolução Industrial aos dias atuais. O industrialismo, aquela potencialização industrial do capitalismo e do comunismo, mostrou-nos que o período da bipolaridade mundial, que é isso, professor? É o período da Guerra Fria. Mas o que é a Guerra Fria, professor? Por que ela afetou o meio ambiente? A Guerra Fria é o conflito político, ideológico e militar entre os Estados Unidos, chefe do capitalismo, e a União Soviética, chefe do comunismo, no pós-Segunda Guerra Mundial, até o início dos anos de 1990. E que foi uma das principais causas da alteração do homem no meio ambiente no século XX. Toda essa competição tecnológica, militar, entre Estados Unidos e União Soviética foi ampliada também quando eles influenciaram os países emergentes. Porque esses países iniciavam seu processo de industrialização, provocando uma forte destruição ambiental. É certo dizer que o meio ambiente em risco, por diversos fatores já mencionados aqui, colocou a vida humana também em risco. Por isso, tornou-se urgente, nas últimas décadas, o debate e a união global por menor emissão de gases poluentes, ou menos emissão de gases poluentes, pelo reflorestamento e em favor de políticas públicas de energia limpa e de sustentabilidade. Aprendemos também sobre tecnologia e trabalho.
e a sua importância para a formação das comunidades, na melhoria da qualidade de vida humana, da relação da tecnologia com o homem e o meio ambiente, entre outros aspectos. Aprendemos brevemente sobre as tecnologias em suas épocas ou eras históricas, como a importância da invenção da escrita na pré-história para ampliar e melhorar o registro e a comunicação, a importância da descoberta ou fabricação do fogo para cozinhar e conservar os alimentos, as primeiras práticas metalúrgicas, como a confecção, a produção de facas e lanças, melhorando assim a pesca e a caça, e como também o aquecimento do fogo em tempos de frio, contribuiu para a fixação dos homens em locais determinados, colaborando assim para a formação das primeiras comunidades, sendo um dos aspectos para a formação das primeiras comunidades. E sobre isso, de forma ilustrativa, vamos ver uma imagem sobre este tema. A importância da descoberta do fogo. Descobertas recentes da ciência mostram-nos que os neandertais foram os primeiros homens hominídeos a ter contato com o fogo. E aqui tenta representar, de certa maneira, eles. Mostra que os mamutes lá atrás mostram um tempo frio, porque as montanhas estão cobertas de neves, e a população, que o povo, na verdade, algumas pessoas, estão reunidas em volta do fogo, representando o que eu disse sobre a importância do fogo para a formação das primeiras comunidades e fixação dos homens em determinados lugares. Analisamos também a compreensão moderna da tecnologia e sua influência nas relações, nos conflitos existentes no ambiente do trabalho. Conflito entre aqueles que querem agilidade e maior produção em suas fábricas, por isso investimento pesado em novas tecnologias, e aqueles que, por sua vez, se sentem desvalorizados e temem que a novidade tecnológica possa ocasionar a perca de seu emprego, ou de serem substituídos pelas máquinas. Seja nas primeiras fases da Revolução Industrial, aos dias atuais ou aos dias de hoje, as tecnologias estão em constantes mudanças e aperfeiçoamentos. E isso incide sobre o mundo do trabalho, criando novos empregos, descartando outros, exigindo do trabalhador e da trabalhadora maior capacitação profissional. Lembremos os conflitos das diversas reformas trabalhistas pelo mundo nos últimos 10 anos. Inclusive no Brasil, amada por alguns e criticada por muitos. Uns falam na flexibilização e modernização do trabalho, já outros a veem como sucateamento dos direitos trabalhistas e na piora da qualidade de vida do trabalhador. E qualidade de vida, falando nela, sempre a trouxemos em nossas aulas, especialmente quando tratamos de saúde e segurança no trabalho. Analisamos a importância da segurança do trabalho, como a importância do uso dos EPIs, equipamentos de proteção individual, em suas diversas modalidades. Aprendemos também a importante compreensão da prática correta das normas e leis de segurança do trabalho, por parte dos patrões, por parte dos trabalhadores e também a fiscalização governamental. Pois trabalho justo passa pela segurança do trabalho, para a melhor saúde do trabalhador e melhoria da qualidade de vida. E isso é uma parte importante da luta dos trabalhadores ao longo dos anos pelos seus direitos. Falamos também sobre a importância das políticas públicas de saúde pública para a sociedade e de como as injustiças no mundo do trabalho têm relação com a saúde e a segurança no trabalho. Aprendemos com isso que o Brasil da Velha República era um país injusto e muito desigual, e que as desigualdades eram potencializadas pelas práticas autoritárias do governo republicano, como a expulsão dos milhares de trabalhadores do centro do Rio de Janeiro para a construção ali da Avenida Central, aos moldes franceses, como símbolo da modernidade para o Brasil republicano, revelando, por sua vez, a face autoritária e antidemocrática do governo republicano, que sempre tratava o povo como massa de manobra, como algo, entre aspas, feio, que deveria ficar longe do centro civilizatório, ou que não tinha capacidade de pensar e de se organizar por si próprio. Lê do engano do governo republicano. Por quê, professor? Porque as pessoas contestaram o governo. Houve revoltas populares no Brasil da Velha República. A revolta de Canudos, por exemplo, mostra-nos a economia solidária e a cooperação das pessoas a fim de superar a pobreza e a violência vivida no Brasil da Velha República. Outro exemplo são
Outro exemplo é a revolta da vacina, que surgiu contra a imposição goela abaixo das políticas sanitárias de Pereira Passos e Rodrigues Alves. Bem como a revolta dos operários das fábricas brasileiras. Porém, o governo tinha uma forma prática diante de tais revoltas. As expedições militares, federais ou regionais, a violência e até mesmo o genocídio. Vamos para o slide para relembrarmos esse ponto. Charge da revista O Malho, Napoleão da Seringa e Lanceta, de 29 de outubro de 1904. Essa charge, de forma costumeira, é muito usada por nós professores de história ao tratarmos de uma das maiores revoltas populares que teve no Brasil republicano, ou o Brasil da Velha República, a revolta da vacina. Que mostra aqui, vamos analisar a imagem, vacinação obrigatória, o exército chefiado pelo Oswaldo Cruz, o médico que defendeu a vacina contra a varíola. Ele não está montado num cachorro, não, num cavalo, não, num boi, tão menos, mas numa seringa. Aqui mostra ele querendo obrigar as pessoas a vacinar e as pessoas não tinham consciência sobre a importância da vacina. O negacionismo científico, o Brasil era um país cheio de pessoas que não eram alfabetizadas ainda. Então ele mostra que as pessoas revoltadas contra o governo também, contra o Oswaldo Cruz, contra essa medida. Então elas estão se revoltando. E essa charge ela ocorre antes da revolta da vacina. Porque todo o clima político da época levava a crer que ia ter essa convulsão social, esse conflito. E o Malho era uma revista especializada em fazer charges ironizando e criticando a política da Velha República. E por que eles usavam tanto a imagem? Porque era a forma de comunicar com as pessoas que não eram letradas, que não sabiam ler. Mas lembrando, gente, a imagem também é uma forma de comunicação, de educação e de alfabetização. Então, ela serviu também dentro desse complexo histórico que foi a revolta da vacina. É interessante observar que a falta de conhecimento sobre a vacina para combater a varíola e a falta de conscientização popular por parte do governo republicano, não teve campanha de vacinação, gerou o conflito civil, contribuindo para o negacionismo científico da época e para mais mortes de gente que se contaminaram pela varíola. As pessoas passaram a tomar a vacina alguns anos depois desse conflito, depois de compreender melhor sobre a doença e como a vacina era importante para combatê-la. E isso tudo nos traz um tema importante, também tratado de forma costumeira em nossas aulas, a democracia. Seja ela na economia solidária, na formação de cooperativas e associações de trabalho, sindicatos dos trabalhadores, seja ela no ambiente político e no trabalho, a fim de combater o autoritarismo, os desmandos políticos e as ditaduras, e também a questão da democracia social, exemplificada no tema diversidades e trabalho. Porque vivemos num país diverso, plural, porém cheio de preconceitos, discriminação e estruturas políticas contaminadas pela desigualdade e pelos preconceitos diversos, sejam eles raciais, religiosos, de desprezo aos idosos, desprezo às pessoas com necessidades especiais. Também temos a triste convivência com os preconceitos e violência de gênero, como a violência doméstica, a desigualdade salarial entre homens e mulheres, desempenhando a mesma função no ambiente do trabalho, e que é ampliada pela questão racial. Tem também a questão da homofobia, a violência contra as populações indígenas de nosso país, o preconceito contra as religiões afro-brasileiras, entre outros tristes aspectos de nossa sociedade, que mostra pra gente que a nossa diversidade étnica é marcada pela violência. Violência essa herdada da colonização europeia, que dizimou a população indígena, ou as populações indígenas do nosso país, promoveu o tráfico e a escravidão dos negros trazidos da África, e ao mesmo tempo colocava o europeu como símbolo de perfeição e civilização. Mas houve resistência à escravidão, como o Quilombo dos Palmares. E mesmo após o fim da escravidão, as questões da diversidade continuaram conflituosas em nosso país. Ainda que muitos não assumam, falam na inexistente democracia racial, o país da diversidade não é democrático quanto às suas diversidades culturais, políticas, religiosas e étnicas, a ponto de desprezar o negro e o índio e outras diversas culturas na formação da identidade nacional brasileira. Identidade esta que também tem a colaboração dos diversos imigrantes que aportaram no Brasil, seja no período colonial
ou no período do Brasil já independente, fugindo da fome, da guerra em seus países, ou também na busca de novas oportunidades de vida, de novas oportunidades de trabalho. Por fim, trabalho, qualidade de vida e democracia dominaram as discussões em nossas aulas sobre diversos objetos de conhecimento. E a história contribui para todos nós nesse conhecimento sobre a sociedade. Ela é importante para a sociedade. E foi um ano difícil para todos nós e exigiu de nós mudanças, novas práticas, desafios, e tudo que fizemos aqui foi um projeto construído no percurso das aulas, entre nós e vocês, sobre temas importantes do cotidiano, que nos permite refletir sobre a atual conjuntura política em que vivemos. A pesquisa, as diversas fontes e documentos históricos, mostra para a gente a história além dos livros didáticos, além dos museus. Mostra a história na vida das pessoas, no seu trabalho e em todas as relações e conflitos lá existentes, lá vividos. A importância do estudo interdisciplinar, pois hoje usamos gráficos matemáticos. Já usamos em nossas aulas textos de ambientalistas, sociólogos, filósofos, entre outras áreas. A história também está nas expressões culturais e sentimentais de um povo. A exemplo das músicas, poemas, pinturas, gravuras, etc. E sobre isso quero ler com vocês a música Futuros Amantes, do Chico Buarque, que de maneira indireta e interpretativa retrata um pouquinho do trabalho do historiador e de suas fontes de pesquisa. Vamos lá? Vamos ler um pouquinho essa música e analisá-la? Futuros Amantes, composta e cantada pelo Chico Buarque. Preste bastante atenção na letra dela. Na verdade, ouçam-na depois em suas casas, tem no YouTube, nas várias mídias de música por aí. Dá para você ouvir, sim, e a música é legal, ela é gostosa de ouvir. Vamos lá para a letra dela. Não se afobe não, que nada é para já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio. Num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar. E quem sabe então o rio será? Alguma cidade submersa, os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é para já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber, com o amor que um dia deixei para você. É uma canção romântica, mas ela trata um pouquinho do trabalho do historiador. Por quê, professor? Porque o autor imagina o Rio de Janeiro sendo dominado pelas águas, sendo submerso. E depois de um bom tempo, os escafandristas ou os mergulhadores vão ali tentar descobrir vestígios dessa estranha civilização. O historiador ele trabalha muito com os vestígios deixados por outras civilizações. E através da história, das ciências auxiliares da história, ele vai analisar esses fragmentos de cartas, os poemas, os retratos, as mentiras, as fofocas, tudo isso das estranhas civilizações. Porque o historiador, uma coisa que eu concordo aqui com a música, ele é o sábio que tenta decifrar isso. Então mostra a importância do trabalho e do ensino de história para nós, para compreendermos todas as civilizações existentes na humanidade. Então, como diz a música, não se afobem, fica aí um pouquinho, porque tem importantes recados de alguns professores de história para vocês. Preste bastante atenção, hein? Foi tudo feito com carinho e amor. Vai lá. Olá, meu nome é Cristiana, sou professora de História da EJA, Educação de Jovens e Adultos, na Escola Municipal Professor Oswaldo Vieira Gonçalves. Desde a suspensão das aulas, a Secretaria Municipal de Educação vem garantindo aos estudantes o conhecimento através do ensino remoto, aulas não presenciais aos alunos do município. Eu realizo meu trabalho elaborando os PETs, Plano de Estudo Tutorado de História. Esses planos são elaborados de acordo com o planejamento semestral, com o currículo referência de Minas Gerais e as diretrizes curriculares do município, além das videoaulas apresentadas na TV universitária. Tudo isso daí, gente, é para uma boa compreensão do aluno. Portanto, muito se fez para a continuidade dos estudos e a participação de cada um de vocês é fundamental
para um resultado satisfatório na construção do conhecimento, que não pode parar. Um abraço a todos vocês e conto com a participação de cada um. Meu nome é João Germano e eu sou professor de História na Rede Municipal de Ensino de Uberlândia. Trabalho na Escola Freitas Azevedo, no bairro Morada Nova, à noite, na modalidade EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, que atende um público principalmente específico daquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola, diria que no momento certo, E também acredito na importância desse modelo, já que nunca é tarde para aprender, para buscar novos conhecimentos, enfim. Então, eu penso que o investimento nesse modelo ele deve ser prioritário, principalmente porque a educação é um direito de todos. Olá, galerinha! Professor Henrique Joel Cupertino, professor de História. Espero que vocês estejam bem. Pessoal, quero aqui agradecer muito os alunos que estão fazendo as suas atividades nesse momento de pandemia, buscando o seu conhecimento, entrando em contato com os seus professores pelas redes sociais, WhatsApp, buscando o apoio dos pais, o acompanhamento, tudo voltado para o seu aprendizado, o seu conhecimento. Chegamos ao fim da aula. Foi um prazer estar aqui com vocês, aprendemos muito, discutimos muitas coisas. Desejo para vocês, desde já, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, cheio de vacinas no braço de todo mundo. Vamos vencer essa pandemia. E lembre-se sempre, democracia sempre, ditadura nunca mais. Novamente digo, foi um prazer estar com vocês. Até mais.